nos hospitais que as mulheres moçambicanas são maltratadas. Em casa, no lar, as mulheres são violentadas e são assassinadas. No início deste ano, o telespectador, ouvinte internauta, acompanhou no balanço geral um caso badalado de um jovem, Edson Nhaxengo, que a sangue frio matou a esposa a facada. Serine Nhambi não resistiu aos golpes dados por aquele que prometeu amá-la. Estávamos a entrar de forma horrível no ano 2024. Ora, esse homem, depois desse crime, movimentou o corpo, foi deixá-lo numa lixeira, como se de lixo se tratasse a esposa. Ora, o jovem foi detido. Logo depois, estranhamente, o juiz promovia a libertação deste jovem mediante pagamento de uma caução de 100 mil meticais. Ele saiu sob termo de identidade e residência. Sabem qual foi o argumento que foi apresentado na altura? Diziam que ele não batia bem, que ele tinha problemas de forma psíquica. Mesmo sem documento, sem um laudo médico, o tribunal promovia a soltura de Edson Nhaxengo com esse argumento de que ele não estava bem de cabeça. Ou seja, foi uma análise a olho desarmado. Olhou-se para ele e ele disse, não estou bem. A família também disse, ele não está bem. Pagou-se 100 mil meticais de caução, saiu. Organizações da sociedade civil caíram em cima. Disseram, não é possível, sem laudo médico, determinar-se a soltura. Pagou 100 mil sim, mas nós não concordamos. Houve uma forte pressão. Passados poucos dias, Edson foi recuperado e conduzido às celas. Edson, hoje, acompanha o juiz aqui, a leitura da sentença. Está lá o Edson Nhaxengo, é hoje um jovem de barba. Iremos vê-lo mais adiante. Vamos ouvir primeiro algumas palavras em direto do juiz. É o momento de leitura da sentença desse caso que reportamos no início deste ano, desse jovem que matou a facada a esposa ali no município da Matola. Vamos acompanhar algumas palavras desta leitura da sentença. Por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. Ainda a prova produzida em sede da audiência, discussão e julgamento, toda coligida aos autos do processo. A quando do interrogatório do arguido, apesar de genericamente coincidente com os do seu interrogatório ao longo da instrução, tem um relevo probatório na medida em que o mesmo foi parcialmente confesso ao afirmar que foi autor do crime pelo qual veio acusar. E todas as diligências realizadas pelos agentes foram capazes de demonstrar a autoria do delito, suficientes para determinar a autoria material do crime, e toda a investigação foi baseada em factos dados como provados durante a instrução do processo, havendo nexo de causalidade entre o sujeito e a autoria do crime, havendo, por isso, um juízo de certeza baseado na prova trazida aos autos e demonstrativa da culpabilidade do arguido na autoria material do ilícito. Com efeito, tais respostas de índole genérica foram infirmadas da factualidade que contextualizou os fatos vertidos na acusação e que foi sendo revelada através dos depoimentos sucessivos dos declarantes inquiridos, que afirmam ser o arguido, o autor e a sequência de factos demonstram plenamente a conduta do arguido na execução do delito e os atos subsequentes por este praticados no intuito de distanciar-se da autoria material do delito, que culminou com a perda da vítima pela gravidade, com a perda de vida da vítima, pela gravidade da agressão sofrida e o descarte do corpo da mesma na lixeira de Mavoco. Ou seja, foi apurada a causa da morte da vítima, que ocorreu por uma sequência de golpes violentos com recurso à arma branca do tipo faca. E a investigação foi suficientemente capaz e eficaz para desvendar ou identificar o autor deste crime de modo a ser julgado e responsabilizado na medida da culpa pelo envolvimento no crime. Sucede que, por toda a factualidade descrita, mostrou-se formado o corpo de delito, já que foi possível apurar a autoria do delito. Após aturadas diligências de investigação, coleta de vestígios vestígios e indícios da infração no local onde o corpo foi encontrado, no local do crime ou residência do casal, ainda exames de hábito externo e interno do corpo da vítima para determinar a causa mortes
que resultou no apuramento de elementos conclusivos e reveladores do modo como o crime foi executado pelo arguido. Pelo que, diante disso, não há dúvidas sobre a autoria do crime, pois foram trazidas provas materiais ao processo capazes de identificar um caráter de certeza quem foi o autor do crime que ceifou precocemente a vida da vítima. Pelo que, considerando todos estes elementos fáticos que revelam como indícios de culpabilidade e inexistindo vestígios que alinhem em sentido oposto, que a confissão do arguido e as respostas dos declarantes alinham perfeitamente com a investigação levada a cabo em sede de instrução, com o relatório final dos agentes. Muito bem, aqui o juiz, nessa leitura da sentença, daqui a mais algum tempinho iremos recuperar, iremos ouvir os números que serão atribuídos a Edson Nhasengo, esse jovem que no início deste ano, a sangue frio, a facada, matou a esposa e foi ocultar o corpo numa lixeira. Dias depois foi detido, mas estranhamente acabou por beneficiar de soltura mediante pagamento de caução na ordem de 100 mil meticais e foi avançado que ele tinha problemas de fórum psíquico, sem mesmo se apresentar um laudo que comprovasse esse argumento. Iremos ouvir os números mais adiante e agora queremos observar